O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta São Paulo Companhia de Dança com o podcast Contos do Balé. Hoje, apresentando a história de O Corsário. Oi, eu sou a Inês Borgeia. E eu sou Rodolfo Dias Pais, Dipa. E vamos ler uma história do meu livro Outros Contos do Balé, da editora SESI São Paulo. Depois de nos ouvir, se você se animar, mande uma história, uma frase, um desenho. Eu vou adorar receber. O balé O Corsário estreou em 1856 com coreografia de Joseph Mazilier. A história foi escrita por Mazilier e Jules de Saint-Georges, inspirado no poema O Corsário, do escritor romântico Lord Byron. A música é de Adolph Adams e vários outros coreógrafos fizeram versões para esse balé. Essa é uma história muito antiga que se passa numa Turquia distante, em meio a um tempo de piratas, tesouros e outros costumes. A praça central de Adrianópla estava repleta de vendedores e compradores de escravos. Entre a multidão, um bando de piratas, chefiado por Conrado, observava tudo. Medora também olhava o movimento do balcão de sua casa. Na verdade, ela acompanhava os movimentos de Conrado. Eles já haviam se encontrado antes e eram amigos. Medora viu a chegada do Pachá Seid, um velho rico que gostava de ter as moças mais bonitas da região no seu grande harém. Alguns mercadores corriam para lhe expor suas escravas, mas nenhuma lhe agradava em particular. Ela estava ali à espera de seu feitor, o Sr. Isaac, dono de um bazar, para ir à rua e ver as coisas de perto. Assim que os dois chegaram à praça, o Pachá veio para perto dela e disse que queria comprá-la. Onde já se viu? Que desaforo! Pensou ela, mas no fundo sempre tivera medo de que isso acontecesse. Ela também era uma escrava que sonhava com uma vida um pouco diferente. Medora correu para perto de Conrado. O senhor e o Pachá ficaram negociando. De repente, foram surpreendidos pelos homens de Conrado, que o cercaram com algumas moças, causando maior rebuliço. Medora e Conrado aproveitaram para fugir, não sem antes ele mandar seus homens darem cabo do serviço, capturar as escravas e o Sr. Isaac. Em pouco tempo, Medora e Conrado alcançaram o palácio subterrâneo onde ele vivia. Passaram por um túnel, depois por diversas portas, até caírem numa sala repleta de joias e outras riquezas. Ela estava cansada e com medo, mas muito curiosa. Nunca estivera num lugar assim. Aquele era um momento que levaria consigo por toda a vida, pois mais uma surpresa a aguardava. Conrado declarou que estava disposto a deixar a vida de pirata por ela. O futuro parecia se abrir, mas Medora tinha receio. A confusão daquele dia não fora pouca. A essa altura, Birbanto e outros corsários do bando chegaram, trazendo Isaac e as mulheres capturadas. Medora não aguentou ver aquela cena e pediu a Conrado que as libertasse. Mas eu não posso ver todas essas moças presas. Você precisa entender que entre os piratas os costumes são outros. Não, você não pode pensar assim. Ele ficou em silêncio por alguns instantes. Então disse aos outros que abriria uma exceção. Estava realmente disposto a mudar de vida. Deu ordem para que a soltassem. Birbanto ficou furioso. Ele e os outros que haviam feito o serviço duro e agora que iam aproveitar, tinham que obedecer ao chefe feliz com a namorada? Os ânimos se esquentaram e os piratas acabaram se amotinando contra Conrado. Estamos fartos de suas tiranias, gritavam seguindo Birbanto. Conrado, que era forte e corajoso, não se intimidou. Obrigou Birbanto a se ajoelhar e a obedecer às suas ordens, libertando as mulheres. Em seguida, levou Medora para outra sala e mandou preparar um belo jantar para ela. No caminho, ela viu Birbanto, os outros piratas e o Sr. Isaac conversando. Medora estava inquieta, preocupada.
Os piratas tinham obedecido a Conrado, mas o bando não era manso, não estava disposto a perder assim tão fácil o que havia conquistado. Ela dançava para Conrado quando o jantar foi servido. Na mesa havia uma bandeja de ouro cheia de lindas flores de lótus. Medora imaginava que sua vida agora seria assim, repleta de flores. Ela estava cada vez mais alegre e desejava que aquela noite durasse a vida inteira. Apreciava cada detalhe à sua volta e queria dividir tudo com Conrado. Em tom de brincadeira, ela jogou uma das flores para ele. Conrado levou aos lábios e quase imediatamente adormeceu. No minuto seguinte, os piratas rebelados invadiram o quarto e ameaçaram Medora com suas adagas. Ela foi rápida e puxou o punhal na faixa da cintura de Conrado. Quando Birbanto tentou desarmá-la, enterrou-o no braço dele. Do corredor vinha um barulho que chamou a atenção dos piratas. Era a sua chance. Enquanto foram ver o que era, Medora aproveitou para escrever um bilhete que deixou na mão de Conrado ainda adormecido. Mal acabou de redigi-lo, foi envolvida por um véu e levada pelos piratas. Ao fundo, ela pôde ouvir a voz do Sr. Isaac, feliz com sua captura. Medora foi levada para o palácio do Pachá Seid, na ilha de Kos. Ao chegar, sentiu logo um clima tenso entre as mulheres do harém. Zumeia, que era a favorita, ficou furiosa com a vinda da nova moça, pois percebeu que o Pachá estava radiante por vê-la. Também Gunar, concorrente direta de Zumeia, ficou observando tudo de longe, desconfiada. Junto aos piratas estava o Sr. Isaac, pronto para receber o pagamento pela venda de Medora. Que ódio! Pensava ela. Assim que teve oportunidade, avançou contra o Sr. Isaac, mas ele escapou gargalhando. Malagradecida, aqui a vida será outra. Nesse momento, um mensageiro entrou para anunciar a chegada de peregrinos. Pediam hospitalidade ao Pachá. Seu líder era um velho senhor e estava muito cansado. Seid os acolheu e chamou as mulheres do harém para dançar. Todos estavam animados com a dança que viam e se divertiam, cada um a seu modo. Chamava a atenção um velho senhor que observava tudo, mas quase sem se mover. A festa corria solta quando o Pachá se retirou, porém antes disso, ordenou que o eunuco levasse Medora para o quarto. Muitos seguiram o Pachá. O salão de dança estava quase vazio quando os poucos presentes foram surpreendidos pelo velho peregrino, que tirou a fantasia e era Conrado. A um sinal seu, os piratas peregrinos correram para dominar o Pachá e seus homens. Cada um corria para um lado, Medora para os braços de Conrado, Birbanto atrás de Gulnare, e ela também para perto de Conrado, pedindo proteção. Frente a frente com Birbanto agora, Medora recordava a cena da caverna e contou a Conrado que fora ele quem entregara seu Isaac. Ela provou o que dizia, mostrando a ferida no braço do pirata. Uma traição atrás da outra. Birbanto, principal assistente de Conrado, obviamente queria conduzir as coisas a seu modo. Mas isso não era possível. Num bando só há lugar para um chefe. Conrado forçou Birbanto a se ajoelhar de novo e estava prestes a partir-lhe os miolos com um tiro quando Medora sentiu que ia desmaiar e se apoiou nele. Conrado virou-se para acudi-la e um instante de descuido foi o suficiente para Birbanto escapar. Mal ela se recompôs ao lado de Conrado e Gulnare, os homens do Pachá o cercaram. Atrás deles estava Birbanto. Conrado foi desarmado e recebeu na hora a sentença de morte. Medora foi levada aos aposentos do Pachá, que estava rodeado por sua corte e queria lhe propor um acordo. Aceite meu trono, case-se comigo e a vida de seu amado será poupada. Como essa era a única salvação para Conrado, ela aceitou e exigiu a suspensão imediata da sentença. Assim,
Em 1 minuto, Conrado estava solto. Ela correu para os braços dele para aproveitarem os últimos minutos juntos. Quando o Pachá se retirou com sua comitiva, Medora contou o acordo a Conrado, que o rejeitou veementemente, dizendo que preferia a morte. E agora? Mas que outra opção eu tinha? Pensava ela. Enquanto conversavam, Gulnare veio lhes propor outro acordo. Medora e Conrado aceitem a proposta do Pachá, que eu os ajudo a fugir. Os dois ficaram em silêncio, imaginando o que ela poderia querer em troca. Porém, não havia tempo para mais nada. O Pachá estava chegando e queria uma definição. Então eles concordaram com Gulnare, mesmo sem entender direito quais eram os planos. Teriam de confiar nela. Ao encontrar o Pachá, Conrado foi logo lhe dizendo, sem meias palavras: meu amor não se pode comparar ao trono que você oferece. De minha parte, faço uma reverência concordando. Então o Pachá chamou toda a sua corte para que as comemorações começassem a ser preparadas. Nesse meio tempo, Gulnare conseguiu lhes explicar seu plano. Conrado deveria partir, mas voltaria à meia-noite. O Pachá queria uma grande festa e encarregara Gulnare de organizar tudo. O tempo urgia, a festa seria em poucas horas e havia todo um ritual a ser seguido. O ambiente foi decorado com incensos e flores. Na hora da festa, ao som da marcha nupcial, primeiro entraram os ministros, depois os eunucos e os escravos. Por fim, a noiva coberta por um longo véu. Aí selava-se o pacto. Mas quem estava atrás do véu? Gulnare, sim, feliz ao lado do Pachá e mais feliz ainda por receber em seu dedo o anel de casamento. Medora, escondida, observava tudo, esperando o momento certo de entrar em cena. Depois da cerimônia, todos foram conduzidos a seus aposentos, pois a noiva deveria se preparar sozinha para a noite nupcial, com banhos de sais e óleos perfumados. Logo em seguida, o Pachá Seid ordenou que a trouxessem. Medora assumiu então o papel de noiva, porque só nesse momento Seid levantaria o véu. Será que o truque daria certo? Ela precisava ganhar tempo até meia-noite. O encontro foi tenso. Medora dançou para ele, depois com ele, que carregava pistolas e punhais na cintura. Prevendo o que poderia acontecer, ela o convenceu a tirar as armas. Assim estariam mais à vontade. Aos poucos, foi ficando difícil escapar dos seus abraços. E o tempo não passava. Ela não sabia mais o que fazer, até que o relógio bateu, enfim, meia-noite. Conrado entrou pela janela, surpreendendo Seid. Desarmado, ele não conseguiu reagir ao ver Medora entregar seu punhal ao pirata. Seid correu para pedir socorro, mas os dois o ameaçaram com as pistolas e fugiram pela janela, escutando o som do gongo a ressoar no palácio em alerta aos guardas. Com muito custo, alcançaram o navio e nem bem embarcaram. Conrado ordenou que os homens atacassem com os canhões. Enquanto isso, Gulnare anunciava a Seid que, na verdade, ele se casara com ela. O barco navegava em águas claras. Sentados no convés, Medora e Conrado olhavam para o horizonte ao longe. Todos a bordo estavam felizes, mas de repente, um vento forte começou a soprar. O céu escureceu e um trovão retumbou. Os marujos se puseram a correr dali para aqui, daqui para ali, procurando recolher as velas. Entretanto, a tempestade aumentava e as ondas cresciam mais e mais, fazendo o navio parecer uma pequenina casca de noz. Medora tentou se agarrar em alguma coisa, porém isso de nada adiantou. Logo tudo estremeceu. Um raio atingiu o navio, partindo ao meio, levando para o fundo do mar. Quando a tempestade amainou e o céu clareou, Medora, ainda meio sem fôlego, viu Conrado bem perto, também agarrado a um dos destroços do navio. Lado a lado, ao sabor das ondas, seguiram sempre juntos para onde a vida os levar.